Bom, nesse vídeo nós vamos falar como a gente vai pegar o arquivo cap de captura WPA que a gente fez no vídeo anterior e tentar quebrar ele. Só relembrando, na seção de força bruta, eu falei que existem vários tipos de programas para realizar esse tipo de quebra, né? Tem programas que usam a CPU, tem programas que usam a GPU. No caso do wireless, o WireCrack NG, que é o utilitário padrão, que vem com a suíte ARNG, se você vier aqui em ajuda dele, ele vai te explicar as várias opções que ele tem, né? Os modos aqui, quanto de CPU você quer usar, você tem que especificar a opção "-W", aqui se é o app, se é WPA, opção "-W" para passar o word list. Quando a gente fez antes com o app, não precisou disso aqui, porque você não usava o word list, era criptoanálise. Agora, existem outras opções além do WireCrack. O WireCrack vai levar um pouquinho mais de tempo. Tem um outro utilitário que vale a pena dar uma olhada depois, que é esse aqui, ó, que é o Pirit. Qual que é a ideia dele? Vamos colocar ele aqui, ó. Aqui, ó. Ele permite usar a GPU para realizar o ataque, tá? Então ele tem várias opções aqui que podem ser utilizadas, né? Atacar o handshake com um arquivo de diversos formatos, de diversos programas. Ele permite aqui, aí tem analisar, enfim, tem várias opções. O que importa para nós aqui, ó, não é, no caso, analisar, é isso aqui, ó. Ataque pass-through. O nosso ataque, ele vai usar as senhas de um arquivo, ou seja, uma word list. Então, como é que eu poderia rodar esse cara aqui? Aqui, ó, já tem uma opção aqui, Pirit -R, tá? -R aqui para você passar o arquivo de captura, que é o nosso captura WPA01.cap. -I, ele está pedindo onde está o word list, a entrada. E o tipo de ataque, ataque pass-through. Se você quiser colocar a opção -O também, consegue gerar um arquivo de saída com tudo que ele descobriu. Então aqui é só um exemplo. No caso da máquina virtual, a gente não tem uma GPU muito potente, né? Então aqui seria só um exemplo de como é que você poderia rodar o Pirit caso você tivesse uma GPU um pouco melhor, tá? Aqui ele detectou, beleza. Eu vou parar e vou rodar o WireCrack mesmo para a gente ver como é que vai funcionar. Vamos parar esse cara aqui e vamos rodar o WireCrack. Como é que o WireCrack vai funcionar? WireCrack NG. Eu tenho que passar aonde está a word list. Tá aqui user share word lists. O nome da word list é rockkill.txt. Beleza. Agora também tem que passar de novo o arquivo que a gente vai usar para quebra, né? Foi o captura. A gente tinha gerado até 2 arquivos no último teste, mas eu apaguei um deles, que eu rodei 2 vezes o programa e mantive apenas um como teste. Então vamos lá. Fazer o cracking, né, nesse cara aqui, usando essa word list. Então agora é aguardar. Então ele vai fazer um teste com várias chaves que ele pegar. É claro que a força dessa word list vai contar demais, né? Como a gente falou anteriormente, uma word list bem montada e a utilização também de um programa que acelera o processo via GPU, ou mesmo a consulta de uma Rainbow Table Online, tudo isso a gente falou naquela sessão que tratava de quebra de senhas. Isso vai acelerar o processo para que você encontre a chave. Mas vamos supor que você já sabe uma parte da senha, né? No vídeo que eu mostrei do roteador, né, uma das coisas que eu falei lá foi do PIN. Então, no caso do roteador do TP-Link, quando ele é resetado, né, esse modelo que eu demonstrei no vídeo, a chave WPA, por padrão, é a mesma do PIN. Ou seja, ela é só numérica. Então, vamos supor que, por um motivo qualquer, eu sei a primeira metade da chave. Falta eu saber só a metade final. Então a gente pode voltar e usar de novo o crunch.
né, como exemplo, em vez de aguardar ele verificar todas as possibilidades dessa lista aqui. Como é que eu poderia fazer isso junto com o crunch? É um exemplo bem parecido, como a gente fez antes. Seria fazer o seguinte, ó, usar o crunch, o tamanho, né, no caso, ela tem aqui, ó, o início que eu sei que começa com 3484, mas vamos supor que eu não sei o resto. Então falta 4 pedaços que eu não sei. Eu represento com esses caras aqui que significam números. Então aqui ele é de 8 a 8. Faz sentido, né? Aqui, ó, nós temos 4 aqui e 4 posições aqui. Então 8. Outra coisa, a sequência eu não sei aonde começa e aonde termina esse final aqui, ó. Então eu vou pedir para ele testar os números de 0 a 9. Pode ser qualquer número de 0 a 9 esse final. E pipe, ou seja, ele vai gerar esse cara aqui. O resultado disso aqui, ele vai ter que... Ah, eu esqueci de um detalhe aqui, ó. Menos T. Se não colocar um menos T aqui antes, ele não entende que esse cara aqui é uma variável, ou seja, para preencher com esses números aqui da frente. Aqui nós vamos colocar o seguinte, iCrack, NG, menos W, menos, quer dizer que a gente vai receber as senhas, né, do próprio terminal, ou seja, nós não vamos usar nenhum arquivo. O arquivo de captura WPA1, né, e não é obrigatório aqui, mas teste Wi-Fi, que é o nome da rede, e a gente vai tentar fazer a quebra. Então vamos dar Enter aqui e vamos ver se a gente consegue rodar esse processo. Aqui, ó, olha o início que interessante. Ele manteve o número que a gente falou e está fazendo o teste só no final. Ou seja, ele está testando no final todas as possibilidades. Então o crunch ele é muito útil nesse sentido. Olha só, achou a chave. 3484 2690, né? Que era o mesmo número do PIN, como eu falei antes. Então é muito interessante usar o crunch com iCrack, né, para testar redes Wi-Fi, especialmente aqui, ó, para você trocar esses caracteres aqui pelo nome da rede. Vamos supor que você tem uma rede de um shopping, né? Tem lá shopping Belo Horizonte, shopping não sei o que. Às vezes o pessoal usa o próprio nome da empresa na chave, né? Isso é uma má prática de segurança, mas muita gente faz isso. Então, por exemplo, a pessoa coloca assim, ótica e mais alguns números na frente. Então, você fazendo algumas combinações desse tipo com crunch, às vezes é mais eficiente para você descobrir a chave, igual eu fiz aqui, do que simplesmente usar uma word list qualquer, né, que você pegou na internet. Bom, então esse foi um exemplo de como a gente conseguiu obter, né, ou quebrar aí uma chave WPA. Nós vamos falar no próximo vídeo sobre o WPS e como utilizar essa opção para tentar acelerar um pouco do processo de quebra. Até mais!